Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca e assim, no vídeo de hoje, eu não vou falar especificamente sobre uma plantinha ou outra. Eu quero conversar com vocês sobre alguns mitos, né, e verdades sobre as suculentas e cactos que geram muitas dúvidas, muitas polêmicas, muitas perguntas para principalmente quem está começando o cultivo agora, tá? Cultivar em vasinho sem furo no fundo, como vocês viram aí, né? Mas isso daí é só mais para quem já é fera. Tá bom, gente? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a rega, sobre a adubação e sobre o sol nas plantinhas. E enquanto eu converso com vocês, eu vou mostrando algumas das minhas plantinhas, tá? Eu não vou falar especificamente delas, tá? Eu vou conversar com vocês sobre esses mitos e verdades, né? Porque eu recebo muitas perguntas, gente, até mesmo assim conversando, né, por aqui mesmo, em relação à rega. Tem gente que me pergunta assim, quantas vezes você rega a sua suculenta? Eu falo assim, gente, eu não conto. Como assim? Eu não conto. Eu vou regar sempre que o substrato está seco. Aí outra pessoa pergunta, no verão você rega 2 vezes por semana? Eu falo assim, não. Se tiver um caloraço que nem tá hoje, olha para isso, gente, tá? Veranico, inverno. Se tiver assim, e se precisar, e se o substrato estiver seco, eu vou molhar todo dia. Simples assim, simples assim. Então, assim, não tem que ter medo para regar as plantinhas, tá? Se você vê que o substrato... Olha aqui, essa daqui. Vocês estão vendo? A folhinha tá seca, a folhinha tá enrugada, quer dizer, essa plantinha aqui, quando a folhinha enruga, ela tá pedindo água. Então, eu tenho que molhar, independente de eu ter molhado ela ontem ou não. Ó, eu vou olhar aqui, ó, o substrato tá seco, então eu vou regar ela. Ela já me diz na folhinha, tá? Então, a gente vai observando a nossa plantinha, tá, gente? A gente vai observando, a gente vai passando a entender. É uma troca, né? Elas vão falando pra gente na aparência delas. Elas vão dizendo, né, pra gente o que elas querem, né? Quando a folhinha tá enrugada ou tá murcha, elas estão pedindo água, né? Então a gente tem que regar. Então, gente, rega. Não tem essa de 2 vezes no verão, 1 vez de 15 em 15 no inverno, nada disso. Pelo menos, olha só, eu tô falando o que eu faço com as minhas, tá? O que eu sempre fiz, tá? Eu não tenho essa regrinha básica, não, tá? Eu rego sempre que o substrato estiver seco, tá? Muito seco. Ou se eu ver que a folhinha tá murcha, eu vou lá e rego, tá? Muitas pessoas têm dúvida, né, em relação a isso. Não vai melar, gente. Aí, se você vê que o substrato tá muito seco, você vai e rega. Mas rega abundantemente para a água sair pelo fundo do vaso, tá? Mas para isso tudo acontecer, para isso tudo funcionar, isso tudo é um conjunto, gente, tá? Para isso tudo acontecer, você regar abundantemente toda vez que tiver seco, que a água sai pelo fundo do vaso, né, imediatamente. Para isso tudo acontecer, você precisa ter um substrato, usar, né, um substrato bem drenável, tá? Um substrato bem soltinho, um substrato que não fique compactado, né, que é para a água poder entrar e sair. Ela tem que levar simplesmente o tempo para encharcar as raízes e sair pelo fundo do vaso, tá bom, gente? É assim que funciona, não tem essa de 15 em 15 no inverno, 2 vezes na semana no verão, não tem nada disso, gente, tá? Não tem regra, tá? O clima da sua cidade é que vai dizer tudo, tá? E vocês têm que observar o substrato, tá? É simples assim, gente, não tem mistério nenhum, tá? A gente cria, né, aquele... Eu já passei por isso também quando eu comecei a cultivar, acredito que vocês também quando começaram, né? A gente passou por essas dúvidas todas e com a experiência, né, com a convivência com as nossas plantinhas, a gente vai tirando isso de letra depois. Isso daí é simples assim, tá, gente? A outra questão é em relação ao sol, tá? Olha só. E olha, antes de falar do sol, os cactos. Gente, quem disse que cacto não gosta de água? Tá mentindo, porque cacto gosta de água e muita água, tá? Principalmente quando eles estão em vasos pequenos. A terra seca, gente, da onde que o bichinho vai puxar água para ele? Eles vão ficar fininhos, eles vão ficar murchinhos, eles vão ficando feios. Então, a gente tem que regar os cactos igual a todas as suculentas, tá? Se eles estiverem no chão, no canteiro, né, na
terra, assim, né, no quintal de terra. Claro, eles vão buscar água lá no fundo do poço, né? Mas, poxa, em vaso não tem como. As plantinhas ficam confinadas em vaso. A gente tem que dar água para elas, a gente tem que dar comidinha para elas, então tem que regar os cactos também, tá? Olha só que lindeza, gente, já tá florescendo novamente. Essa é a segunda haste floral e já tá vindo com outra, tá vendo? Aí tá aí, ó, dando comidinha, pegando sol, fazendo a rega. Elas ficam lindas e maravilhosas. Então não tem nada de que tem que ficar com medo não, gente. É só fazer isso. É regar sempre que precisar, é dar o sol, né, suficiente, a luminosidade, tá? Porque tem suculenta de sombra, gente, então não são todas as suculentas que precisam ficar torrando no sol. Ah, suculenta é do deserto, suculenta é para ficar torrando no sol. Nada disso, gente. Se você deixar a sua suculenta torrando no sol de mais de 40 graus aqui no Rio de Janeiro no verão, as folhas vão queimar todas. Isso daí é fato, tá? Não tenham dúvida disso. Então, não tem essa de que suculenta e cacto também não vai aguentar se você não regar, se ele ficar torrando no sol. Então, não tem essa não, gente, tá? Suculenta precisa de água sim, suculenta precisa de sol, mas se for um sol muito quente, elas não vão aguentar, principalmente em cidades quentes que nem o Rio de Janeiro, tá? 40, 42 graus, tá? Se deixar a sua echeveria lá, claro, a folhinha vai queimar, gente, tá? A gente tem que agir com bom senso, tá? A gente vai adaptando as plantinhas aos poucos ao sol, né? Cada dia mais um pouquinho. Olha só esse cacto que lindo, olha a cor dele, gente, tá? Ele pega sol aqui, ó, a tarde inteira, é o necessário para ele ficar assim, lindo, tá? Todo avermelhado. Então, a gente vai adaptando as plantinhas aos poucos ao sol, tá? E não necessariamente a gente tem que deixá-la torrando no sol, tá ok, pessoal? A gente tem que proteger elas nos dias de sol muito quente, sim, e principalmente as que gostam de muito sol, porque senão elas vão queimar as folhinhas. Aqui eu já queimei folhinha de perle. Perle é uma echeveria que ama ficar no sol e eu já queimei uma perle todinha aqui, tá? Porque estava no sol de 40 graus no verão. Então é tudo uma questão de bom senso, tá ok, pessoal? Não tem essa não, tá? É só a gente agir. A gente tem que, olha, a gente tem que observar a plantinha, tá ok? E a terceira, o terceiro mito, né, que a gente tem é em relação à adubação. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, quando eu estava falando sobre adubação, a pessoa fez um espanto, falou assim, ué, você aduba suas suculentas? Você, ué, por que você está me perguntando isso? É claro que eu adubo. Elas estão em vasos confinadas. Você tem que dar comidinha para elas. Ah, mas eu já uso um substrato que já vem adubado com humus de minhoca, com esterco de gado. Mas olha só, gente, aquilo ali vai durar um tempo, tá? Aquilo tem um tempo. Um ano depois, a plantinha não vai ter mais nutriente nenhum para tirar daquele substrato, tá? Então a gente tem que adubar, tá? Você pode, se quiser, esperar um ano para ela comer todos os nutrientes daquele substrato para depois você começar a adubar. Eu não, eu já prefiro adubar desde sempre, tá? Por isso que eu uso chá de farinha de osso, que é uma doação, é uma adubação homeopática, tá? Então, gente, tem que adubar as suculentas sim, tá? Tem que adubar, tem que regar, tá? Sempre que o substrato estiver seco e tem que dar o sol necessário. Não é porque a suculenta é uma plantinha de deserto que você vai deixar ela torrando no sol de 40 graus, tá? É só a gente agir com bom senso, gente, tá? Não tem mistério nenhum, não tem mito, não tem verdade. A gente vai, assim, a verdade mesmo é que a gente não precisa de ter medo, né, para cultivar nossas plantinhas, né? Assim, a gente vai acostumando com elas, a gente vai se adaptando com elas, né? E elas vão se adaptando aqui no clima da nossa casa, né? Da nossa região, né? Da nossa cidade, quando elas chegam pra gente, né? Então não tem mistério nenhum, gente. É simples assim. Nada de ficar com medo de regar a plantinha. O substrato tá seco, rega, tá? Mas procura sempre usar um substrato bem drenável, pessoal. Isso é muito importante, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque, gente, eu tô recebendo uma enxurrada de perguntas, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo que eu acho que no vídeo eu explico muito melhor do que no WhatsApp, tá? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Rega, adubação e sol. Não tem mito, não tem mistério, não tem nada, gente. Só tem verdades. E as verdades são:
você observar a sua plantinha e dar tudo que ela precisa. A água necessária, o sol necessário para ela e a comidinha não pode faltar, gente, tá ok? Não espera um ano, a plantinha vai comer aqueles nutrientes, ela vai sugar os nutrientes do substrato todinho e vai chegar um ponto, você vai ter que dar comidinha para ela, senão ela não vai crescer. Aí a pessoa chega para mim e fala: Denise, a minha suculenta estacionou, ela não sai disso. Claro, você não está adubando, amiga, tem que adubar. Então, vamos fazer uma adubação homeopática desde sempre, né? Porque, olha só, assim a sua plantinha vai crescer linda, maravilhosa e feliz, né? Porque ninguém fica feliz de barriga vazia, nem mesmo as plantinhas, né, meu pessoal? Eu vou então parando por aqui, tá ok, gente? Eu espero que eu tenha ajudado, tá? A tirar algumas dúvidas de vocês. Um beijo grande, tá um calor danado aqui. Inverno, 30 e poucos graus e o Rio de Janeiro é isso, gente. Tá um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Fui.